Boa noite. Buenas noches. Tudo bem aí? Tudo bem. Esperando aparecer alguém. Oi, Dani. Vamos apresentar rapidinho de novo, né? Enquanto as pessoas vão entrando aí. Deixa eu botar os nomes da gente aquela aqui. coisa meio constrangedora que a gente faz toda vez. Sim, aqui, né? Sempre tem gente nova chegando, então eu vou colocar até os nossos nomes aqui. Então tá bom. Eu gosto desse nomezinho, acho ele super bonitinho. E útil. Ó, a Estela já chegou, a Isabel também. Vão chamando as amigas, pessoas. Olá, boa noite. Eu sou a Andrea Werner, eu sou jornalista, escritora. Eu sou autora do blog Lagarta Vira-Pupa, das redes Lagarta Vira-Pupa. Também sou mãe do Theo, que vai fazer 12 anos agora em junho e é autista, moderado não verbal, quer dizer, ele não fala. E estou aqui em São Paulo, um friozinho de 17 graus. E você, amiga? Eu sou Lau Patron, meu nome é Laura, não é Lau. Eu sou escritora, sou comunicadora, sou mãe de um menino chamado João Vicente, que tem uma doença rara e é um menino com deficiência. E sou ativista e profissional da inclusão há algum tempo, consultora em algumas empresas, enfim. Nossa. É isso. Então, eu acho que hoje é um dia legal, porque a gente acaba casando, né? Acho que tem um pouco disso que está rolando no projeto As Diversas, que é a gente tem assuntos que a gente se encontra muito, nós duas, né? São lugares que a gente pensa muito parecido. Quando a gente começou a levantar temas, naturalmente começou a acontecer, junto com a história toda do corona, vários assuntos que rolaram meio dentro de outros temas. Mas eu fiquei pensando que hoje é um dia super legal, porque a gente vem falando de que tipo de ativismo é o seu, quais são os tipos de ativismo. A gente vem batendo em algumas teclas há tanto tempo. E hoje o nosso tema é contar uma história, né? Falar um pouco em cima de uma história sobre isso, assim, sobre ativismo materno que tem impacto real em vida de outras pessoas, que é esse ativismo que vai para além do nosso próprio filho, assim. E eu tô super feliz que a gente tá com esta convidada hoje, que eu acho que a gente já pode trazê-la, mas eu vou apresentar um pouquinho, que é a Joana Passos. A Jo é de Salvador, ela é empreendedora, ela é mãe, ela teve a Alice e depois teve a Gabi. E na gestação da Gabi, a Jo teve Zika vírus. Então, na verdade, a Jo viveu a outra pandemia antes do coronavírus, né? A Jo estava no meio da outra pandemia que houve no Brasil anos atrás, que foi a do Zika vírus. E então a Gabi tem microcefalia e a partir dessa história dela, ela vai criar com outras famílias uma ONG que faz um trabalho incrível, que atende outras 270 e tantas famílias. Então, a partir de uma história muito dela, ela vai para uma coisa muito coletiva, que é muito incrível. Eu estou super feliz que a gente está com ela hoje aqui. Eu também estou super feliz, vou trazer ela. Oi, tudo bem? Oi, Jo. Oi, obrigada pelo convite. Feliz em ver vocês aqui. Já venho acompanhando, super fã das duas. Obrigadão. Espero que eu possa, né, ajudar um pouquinho, compartilhar um pouquinho a minha história e aprender também aqui com vocês. Sempre as nossas histórias. Vamos de Corona News, que eu acho que tem bastante news hoje. Mas a gente vai deixar você apresentar bonitinho primeiro, não? Pode ser. Eu queria só que você apresentasse um pouquinho mais. Onde a Laura tá aí? Então, eu sou Joana, eu tenho 2 filhas, como o Lau falou, e eu vivi, né, outra epidemia do Zika vírus, e é interessante como a epidemia coloca a gente no mesmo lugar, né? Quando se trata de doença, quando se trata, né, de um mosquito, ele não escolheu nenhuma classificação, não escolheu mãe, não escolheu ninguém, e eu fui cometida pelo vírus da Zika. E a partir daí, como ela falou, eu me conectei a outras famílias e a gente fundou a ONG, e eu vou contar um pouquinho aqui dessa história para vocês. Obrigada pelo convite. E hoje, assim, em resumo, minha vida é muito melhor. Eu sou outra mulher, sou outra mãe, tenho muito mais sentido na minha vida hoje. Obrigada pelo convite, vamos conversar aí um pouquinho. Corona News é a Werner. Não, eu falei que o sotaque mais gostoso é que eu amo Nordeste. O povo fala Nordeste é meu país. Eu falo, eu quero que seja o meu também, se o Brasil separar. Eu tô sempre com as malas prontas, né? Eu tô sempre pronta aí. Cara, Corona News, não sei. Ontem foi um dia tão deprimente, por motivos que eu não. Enfim.
aquelas coisas de sempre, né? Porque a gente sempre acaba caindo nos mesmos lugares de novo. Então, manifestação antidemocrática, enfim, de novo, que eu até decidi assim, eu não vou me irritar e eu pintei o cabelo, o marido me ajudou, o marido tá ficando bom nisso, de pintar cabelo. Né? E aí um vídeo novo do Átila falando do cenário terrível que nos espera e falando de um lockdown chegando, e eu escolhi não ver, porque eu tô com essa coisa assim, de quando eu sinto que eu tô muito nervosa, que eu tô muito ansiosa, que eu tô evitando de verdade, assim, será que essa informação vai me agregar nesse momento, ou vai me deixar mais nervosa, então eu tô passando, e eu fiz essa opção ontem conscientemente, sabe, mas foram 24 horas, assim, desde ontem, muito, muito tensas, de muita ansiedade, de sentimentos muito difíceis, sabe? E aí o filho sente, o filho demora a dormir, aquelas coisas que vocês já conhecem, né? Fui dormir ontem quase 2 horas da manhã, porque o Theo não queria dormir. É que é um sentimento de impotência tão grande ver as coisas que estão acontecendo, né? Então, por um lado, o sistema de saúde colapsando, por outro, um governo desgovernado, continuando fazendo coisas horrorosas, assim, com movimentos horrorosos, uma crise política ao mesmo tempo, né? E aí as coisas parecem que se confundem e fica tudo mais confuso para a grande população, assim. A minha mãe foi no super hoje e falou que estava absolutamente lotado e que as pessoas estavam todas sem máscara. Então, até eu fiz essa pergunta no meu Insta, assim, alguém sabe por que as pessoas não estão usando máscara? Se vocês estão nos assistindo souberem, por favor, escrevam nos comentários, porque eu não consigo entender. Tá muito difícil de entender o tanto de informação que a gente tem. Né? Então, eu acho que tudo isso realmente é muito mobilizador, assim, deixa a gente num lugar de, tipo, não sei o que fazer, angustiados, com as crianças em casa, tipo... tá puxadíssimo, assim, a gente tá fechando, a gente já saiu de uma quarentena, né? Não estamos mais na quarentena, a gente tá aqui, para mim é o dia 49 hoje. A partir de amanhã, aqui em São Paulo, é proibido sair sem máscara. Ônibus que for pego com passageiro sem máscara paga multa de R$ 3.300. Então, vamos ver como as pessoas vão reagir a isso, porque dentro do próprio lugar onde eu moro, eu vejo pessoas andando sem máscara. Então, vamos ver o que vai ser. Talvez seja o jeito mesmo, né? Começar a multar as pessoas. Eu não sei, porque é difícil, é tão difícil entender que com as informações as pessoas escolhem mesmo assim se desproteger e proteger os outros, que talvez tenha que ser por multa mesmo, como quase tudo no Brasil, né? Aqui em Salvador também está assim, está com multa, e hoje o prefeito já disse mais 20 dias de shoppings fechados, tudo fechado aqui em Salvador. O prefeito e o governador estão trabalhando assim firme para poder combater. Ela saiu? Joana, se você puder só diminuir um tiquinho o som da TV, é a TV que está ligada aí? Não, rapidinho. Alice. Você está dando uma interferência. Parece ter uma TV ligada no fundo. Me expulsou, agora não volto. Tchau. Me expulsou, agora não volto mais. É a Alice. Me expulsou, não volto mais. Ela queria ficar aqui do lado, hein, Aninha? Não, é só que parecia que tinha uma TV ligada, eu até cheguei no tal. Não, era ela conversando. Era ela. Acabou com o melhorou agora? Melhorou sim. Mas vamos lá, então. Jo, eu queria te trazer para essa conversa, que para mim a tua história é muito incrível. É uma história que eu vi poucas vezes, e essa mulher que realmente fura a sua própria bolha, que fura a sua própria história e o seu lugar, e o seu território, para ir para outro território, para abraçar outro lugar, outras famílias, outras realidades. E aí eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa história, assim, como é que o abraço nasce, o que aconteceu e o que acontece depois que ele nasce, porque eu sei que você também foi mudando de papel e de lugar nesse projeto. De todo, Então, estava até conversando com o André aqui, eu tive Zika bem no início da gestação, que foi com uma gripe bem rápida, né, passou, ninguém sabia na época, e depois, ao longo do tempo, foi desenvolvendo, a gestação seguiu tranquila, até perto do final, que começou a estourar na imprensa, né, da forma mais
moda imprensa de ser assim, da forma mais dura, da forma mais com os piores prognósticos, foi que eu fui saber, né, da ligação do Zika com a microcefalia. E aí eu lembro de duas situações muito importantes, assim, que marcaram muito isso. Que uma foi um médico virou para mim e falou: você está vivendo o maior problema de saúde pública que eu já vivi, tipo, há mais de 20 anos eu nunca vi um caso de microcefalia nascer. E assim, tinha nada a ver com saúde, nunca tive nada a ver com saúde pública, né? Nunca parei para me ligar, tinha parado para me ligar nisso, sempre fui empresária, sempre trabalhei. Oi? Cadê? Não, eu só deixei você sozinha na tela, só para... Aí, eu fico sozinha, eu continuo como é. Não, você pode continuar normal quando sair, é porque como você estava falando sozinha, eu queria deixar só você na tela, entendeu? Aí eu e Lau saímos. Certo. Desculpa, eu também um susto por caixa aí. Sim, então, eu estava falando que o médico falou que eu estava, né, no meio desse problema de saúde pública. E eu não sabia que minha filha ia nascer com deficiência. Eu sabia que tinha alguma coisa, que era a cabeça que estava menor, mas eu não fazia a menor ideia também do que era o mundo de pessoa com deficiência, que uma microcefalia. Não sabia. Ele só falou que podia ter alguns problemas no desenvolvimento, porque tinha calcificação, enfim. E aí, nesse mesmo tempo, ele falou: você se importa em fazer parte de um grupo de WhatsApp? Que eu estou com várias famílias, ele estava pesquisando isso, estou com várias famílias com a mesma situação. E assim, várias famílias em todos os hospitais, nos públicos, nos outros, eu era atendida por plano de saúde. Tudo bem, ele disse: eu quero esse grupo só para fazer pesquisa, para poder entender como as crianças estão nascendo, qual o perímetro cefálico. Ele estava preocupado com as informações técnicas. Tá, ok, pode me colocar. E aí, eu fui seguindo, né? Gabi nasceu. Eu já estava com muita angústia, ela nasceu no meio daquela situação toda, todo mundo queria saber o que era, como era, aí, aquela confusão, aquele mundo de incertezas que a gente está vivendo hoje, eram muitas incertezas. Profissional de saúde não sabia de nada, e quando o profissional de saúde não sabe, parece que o mundo não sabe, e eu só me aplicava na certeza de que minha filha ia nascer, e que era um filho que estava chegando, e que era uma vida que eu precisava dar, e que precisava garantir uma vida para aquela filha, essa era a única certeza que eu tinha. E quando ela nasceu, foi meio que esse pacto que eu fiz com ela: filha, você nasceu e a gente vai transformar esse mundo, vai fazer o que for para que você, né, seja incluída, seja acolhida, possa ter vida e a gente possa aí confrontar todas essas previsões médicas. Então, assim, esse foi o meu compromisso, eu assumi com ela: vamos confrontar o que é que vem aí, porque era só que não vai viver por uma semana, não vai, ou se viver vai vegetar, ou tira, várias pessoas, né, atira porque já está no pior dos infernos. E aí, mas eu tinha um amor muito grande, uma certeza muito grande, uma vontade muito grande de ter minha filha na vida, né, a família toda queria ela. E aí, nesse grupo WhatsApp, eu comecei a perceber que as pessoas estavam compartilhando dos mesmos sentimentos. As pessoas não falavam tinha informação técnica, o peso, mas eram muito mais os sentimentos, as angústias, as conquistas, né, as alegrias, porque muitas pessoas eram o primeiro filho, o meu já era o segundo, então aquela ansiedade de primeiro filho, né, a alegria. Então, todas as pessoas compartilhavam no mesmo sentimento que eu, porque eu não encontrava em nenhum outro lugar esse sentimento de querer valorizar aquela vida que estava nascendo. E aí, esse grupo de WhatsApp me marcou demais, porque era eu amamentando e ouvindo aquelas histórias, e eu só chorando no meio. E eu falei do médico, né, que me falou do problema de saúde, e um outro momento muito marcante foi a primeira consulta dela, que a médica falou: de Joana, que eu só fazia chorar, que meu mundo tinha acabado, o que é que eu ia fazer, eu não sabia, ninguém me dava certeza. Ela disse: você não está conversando com as pessoas, você precisa encontrar essas pessoas, você precisa saber como é que está funcionando a rede de saúde para pessoa com deficiência. Eu disse: o que é isso? E aí eu comecei para a rua, sempre fui uma pessoa muito prática, sempre fui empresária, sempre fui de trabalhar, de transformar isso em ação, nunca fui nessas redes sociais, sempre fui de rua mesmo. E aí comecei para a rua, para os centros de atendimento, para saber como estava, e aquilo mexeu demais comigo. E assim, eu sempre acreditei que minha responsabilidade era o tamanho do meu privilégio, né? Eu estava com muitas pessoas me atendendo, com os profissionais de saúde, todos falavam de toda a situação que estava acontecendo, eram muitas pessoas que estavam na mesma situação que eu,
né? E nesse grupo eu via que eram os mesmos sentimentos que eu compartilhava, que eu não podia compartilhar, era um sentimento muito nosso, né? Quando tem um filho com deficiência, ou quando está num lugar que o mundo todo apresenta incertezas, mas a certeza maior que está dentro da gente. E isso eu compartilhava muito com essas pessoas. E aí a gente fez, né? Eu pedi, vamos fazer um encontro pessoal, porque eu via que as pessoas compartilhavam muito, queriam atendimento, não sabia onde, como é que a gente vai fortalecer a rede, o que é isso, o que é rede, o que é saúde. A única certeza era essa, né? Que a gente queria manter a vida dos nossos filhos, garantir uma vida. E esse primeiro encontro a gente marcou em abril de 2016, né? Todos com 3, 4 meses, eu lembro muito insegura com tudo, mas queria encontrar essas pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito de toque, de presença, de abraço. E aí, nesse primeiro encontro, só tinham ido, acho que 80 pessoas no grupo, só tinham ido umas 12. E aí a gente começou a ver que, tipo, as famílias não sabiam que tinham direito a um passe livre municipal e por isso não foram. Tiveram medo de ir por conta do preconceito que estavam sofrendo, por conta do assédio das pesquisas. E aí, quando chegou lá, a gente viu que era um mundo que precisava ser construído. Então, a outra certeza que a gente tinha era que a gente precisava se unir. E lá a gente viu porque nós éramos todas compartilhando do mesmo sentimento, da mesma vontade. Então, a gente entendeu que precisava se unir. E precisava fortalecer e desenhar essa rede de apoio para poder garantir para as nossas famílias. E eram histórias, assim, de muita resiliência, de muita força, de muita coragem. E aí... Jô, te interrompendo um pouquinho. Essas outras mães desse grupo eram mães que tinham uma mesma realidade socioeconômica que tu? Ou eram mães de uma outra realidade? Não, totalmente. Quando eu coloquei esse grupo, como eu falei, o médico falou, eram pessoas que foram acometidas pelo Zika vírus. E aí, tinham mais de 80, e quando a gente colocou essa reunião, só foram 11, muitas não tinham dinheiro para pegar o transporte para ir para o encontro, né? Não sabiam que tinham o direito a passe municipal, passe livre também, não sabia de nenhum direito, não tinha nenhum conhecimento também, conhecimento dos seus direitos. Muitas estavam sofrendo preconceito, não tinham como sair de casa, pegar 2, 3 ônibus para ir no encontro, que nem sabia o que era. E muitas tinham parado, eram empregadas domésticas, ou né, filhos domésticos, ou que trabalhavam em vários outros lugares, ou que tinham perdido o único emprego que tinha, né, que eram secretárias em empresas e que trabalhavam em algum outro lugar e que tinham perdido o único emprego. Muitos pais tinham deixado, a maioria das mães foram abandonadas pelos pais e pela família também, pela mãe, pela família que não sabia, porque, assim, se eu, que tinha acesso às pessoas, ouvir que por que você que tinha acesso não tirou, as outras pessoas também, né, ouviram isso, porque para que ter uma criança que você já sabe que vai nascer, então já nasceu na epidemia, né, mais fácil, muito mais suportável. E a gente tem essa informação que a epidemia foi desigual, no sentido de que mais pessoas, mais mulheres na região da periferia foram acometidas pelo vírus do que mulheres. Sim, tem muitos dados, muitas pesquisas, inclusive o documentário de Débora Diniz, que é uma antropóloga, né, de Recife. Ela fez um documentário muito bom, porque assim, 90% das famílias, 95% das famílias, assim, hoje sobrevivem com benefício de prestação continuada, né? Porque o mosquito ele prolifera em lugares que não tem saneamento, que são lugares que tem poça, que não tem a higiene correta. Então, o mosquito prolifera naquele lugar, né? E nessa época eu me perguntava muito por quê, né? Por que tinha acontecido comigo, se eu morava num lugar, no bairro Nobre. E todos aqueles questionamentos que vêm quando se nasce uma criança fora da curva, vem todos aqueles questionamentos, né? Que por quê? E como eu falei, sou pessoa prática, perguntava para quê? Para que isso está acontecendo comigo? Eu acho que eu sempre senti que era para acontecer alguma transformação. Na verdade, eu, né, sempre pedia que recebesse alguma resposta de qualquer lugar que fosse, através da prática, para causar alguma transformação, né? Então fiquei muito nesse para quê. E uma coisa que começou a me fortalecer foi exatamente ao conhecer essas famílias, né? Ou me questionar, e como falei que eu estava numa condição que eu me sentia muito responsável por isso também, né? Comecei a me sentir responsável pelas famílias procurarem, eu preciso de uma voz, eu preciso de um apoio. Eu tinha contato a outras pessoas, contato de advogados, ou pessoas que aí, quando a gente viu que muita gente não tinha atendimento
médico, atendimento terapêutico, era assim, a fila, quando foi olhar a rede de saúde de pessoa com deficiência do estado, eram filas, aguardar 6, 8 meses para poder ter uma consulta de fisioterapeuta inicial. Eram 400 crianças que estavam nascendo de vez, né? Na Bahia foram mais de 700 casos que nasceram de uma vez, então em uma semana nasceram. Na semana no dia que Gabi nasceu, 8 crianças com microcefalia nasceram no mesmo hospital que ela, que era um hospital, assim, foi através do plano de saúde, que nasceu, mas no hospital geral do estado, era assim, de 30 leitos que tinham, nasceu 40 com microcefalia. Era isso que estava acontecendo. Então, quando eu cheguei na minha primeira... quando eu cheguei na minha primeira consulta... Um caos, ali foi um verdadeiro caos no sistema, porque estava todo mundo louco, não sabia, os números também, eu acredito que os números estão muito perdidos, porque tem casos lá que as pessoas não foram notificadas, porque não tinha equipamento nos hospitais para notificar, ou porque o médico não sabia, as pessoas do interior não tinham. Então, assim, a gente tem crianças que chegaram 10 meses depois e, tipo, a cabeça não levantava, o vizinho falou... Vá na capital procurar saber o que está acontecendo, porque seu filho tem... eu tive Zika, até porque Zika também foi assintomático, né? E depois a gente foi vendo que a síndrome congênita do Zika vírus não causou só a microcefalia, causou outras malformações. Então, tem crianças com hidrocefalia, né? Tem umas que não foram notificadas com micro, mas... tem as malformações, então tem múltipla deficiência, porque o Zika atingiu vários. Enfim. Que aquilo que a gente já sabe, né, que o sistema de saúde nosso, ele funciona muito de forma reativa, né, e não preventiva. Quando a gente já sabia, quando começa a nascer muita criança assim, teoricamente já deveria se montar um esquema, né, de notificação compulsória, alguma coisa dessa, e também um esquema para, sabendo todas as condições que vêm junto da microcefalia e etc., para que pudesse acolher as crianças do SUS e dar o suporte terapêutico que elas necessitam, né? Imagino que a maioria dessas mães também depende do SUS. A gente sabe que, pelo menos na média do Brasil, 80% não tem plano de saúde. Aí não deve ser tão diferente assim. Então, essas mães ficaram muito desamparadas desde o início. Sim, então, é isso que a gente viu nessa reunião e nessas conversas, que assim, as pessoas falavam, 6 a 8 meses para encontrar, estava todo mundo louco. Aí eu fiquei naquela, o que é que eu vou fazer agora? Né? Começando a mobilizar a rede, ligar para um, ligar para outro. Aí eu tenho mais 2 amigas também que chegaram bem perto, são advogadas, Mila e Eliana, que chegaram junto também, tiveram filhos. E aí, vamos mobilizar a nossa rede. Eu trabalho, eu conheço um terapeuta que vai se voluntariar. Eu posso te pagar uma pessoa. Aí eu comecei a pedir à família, empresários, amigos, paga uma pessoa para me ajudar aqui na administração, paga uma pessoa para poder fazer terapia. E aí a gente foi mobilizando e formando isso, né? Em dezembro de 2016 a gente conseguiu formalizar a ONG, e aí a gente foi fazendo esses trabalhos, começando a se lançar em editais, fazer evento, rifa. Eu lembro bem que tem um amigo meu que fez um slogan, aí pedindo a todo mundo, ele falou, quando o coração abraça, é impossível, faz graça. E aí eu fui me entregando também isso. E isso fez muito parte da minha mudança pessoal também, né, de transformação. Eu tinha empresa, saí desse mundo, eu comecei a mergulhar e comecei a ver, né, retornos, transformação na vida daquelas pessoas, né, na vida das pessoas e na minha vida. E isso foi o que me ajudou também na aceitação da minha filha. Todo o meu processo de aceitação passou muito por isso, né, porque eu estava com outras pessoas, que eu comecei a entender diferentes realidades e comecei também a integrar isso. Então, entender que, né, nós somos sempre interligados, né, totalmente interligados, e isso começou a influenciar também na minha vida pessoal. Contando um pouco da nossa ligação, Jo, a Jo me chamou um dia para ir fazer um trabalho para o Abraço, uma palestra. A gente acabou se conectando muito na primeira vez que eu fui para Salvador. Me conectei muito com a Jo, mas me conectei muito com a ONG, me conectei muito com as mulheres de lá. Foi tudo muito, muito forte para mim, assim. E esses dias, Jo, a gente teve aqui como convidada a Júlia Rocha, que é uma médica mineira incrível, e foi um papo super profundo, assim. Depois eu fiquei horas pensando sobre várias coisas que foram ditas, e teve uma coisa que ela falou, que nós não somos educados para a coletividade, né? Não somos, de fato não somos.
E toda vez que eu tô aí com vocês, toda vez que eu tô no abraço, porque eu já voltei outras vezes, a minha sensação é profunda de coletividade, assim. Então, eu queria que tu contasse um pouco isso, porque eu não sei como é que... Às vezes a gente não faz as coisas por gosto, né? A gente não pensa, quero educar para a coletividade, mas o sentimento dentro desse grupo é muito de coletividade, assim. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso contigo. Eu acho que quando ele fala assim, quando o coração abraça, o impossível faz graça, acho que foram todos os corações que foram se abraçando, né? Tirando todo o ego, né? Todas as outras questões de ego, de pessoal, e se alinhar essa certeza, né? A minha certeza era garantir a vida de minha filha, e todas as mães tinham essa certeza. Eu quero garantir a vida de minha filha, eu quero mostrar meu filho à sociedade. Então, assim, essa é uma certeza muito comum a todas essas mulheres, né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho, né? Bem coletivo mesmo, cada um, aí uma mãe chega e traz uma opinião, e traz uma pessoa, e divulga o trabalho para outro, e aí as outras coisas vão acontecendo. E esse foi bem o trabalho, e terminou que a gente ficou meio que responsável no início, porque enquanto a rede, a burocracia toda do país, do processo de saúde estava se organizando, a gente não podia esperar. Nossos filhos não podem esperar, eles não podiam esperar por 2 anos, 1 ano, para poder ter uma terapia regular. E aí a gente começou a oferecer essa terapia multidisciplinar. Hoje a gente oferece fono, físio, TO, nutrição cetogênica, psicologia para as famílias, né, para as mães principalmente. E aí a gente oferece esse trabalho todo gratuitamente, né, através, assim, desse que eu não sei como, mas surge, aí vem que doa, e a gente vai pedindo mesmo. Vai sensibilizando a sociedade, que isso faz parte de todos nós, né, que, assim, todo mundo tem que ter essa responsabilidade também com o outro. E aqui, eu levando também a minha experiência das coisas que eu fui abrindo mão para estar me dedicando, assim como pessoas da minha família, outros amigos, e, né, todo mundo se dedicando um pouquinho, a gente consegue fazer esse trabalho, né? Hoje a gente atende 273 famílias, Salvador, no interior, algumas famílias também, e aí terminei também fazendo essa ponte, né, com o Estado, com empresas, né, a gente tem uma outra pessoa que é com o Tribunal de Justiça, com empresários, shows, então tudo isso para a gente poder manter o trabalho. Tem uma mensagem dela aqui, ó. Eu moro no interior da Bahia, que atendemos as mais variadas deficiências no centro. Eu sempre mobilizo a prefeitura daqui para levar as famílias a Salvador para exames específicos e de alta complexidade. Mas não sabia do seu ativismo. Fico feliz, está perto e sabemos onde ir agora. Obrigada, André e Lau, por nos proporcionar. Enfim, é a Estela aqui. A Estela é do interior e agora estou sabendo que você está muito feliz com a sua o nosso Insta é @bracoamicrocefalia, e no nosso Insta que tem, assim, né? Todo dia a gente está, se você puder colocar aí, Andréa. Vou colocar aqui no comentário. Porque aí a gente está fazendo, agora mesmo em tempos de Covid, a gente está fazendo, né, algumas lives para informar, porque, assim, né, como eu falei, a primeira certeza é que a gente precisava se unir. Ó, bora fortalecer essa rede de todos os lados. Eu achei essa importância também da coletividade, a gente entender a importância de todas as pessoas. Né? Não é só um que tem um contato ou outro, mas são todas as pessoas que estão na base, as pessoas que são os usuários do serviço, são muito importantes para poder, né, dar opinião do que está acontecendo, para poder trazer a realidade, porque às vezes acontece muito, né, o que vem lá de cima, aquela demanda, aquela pessoa precisa disso, mas não, a gente tem que perguntar a ela o que é que ela precisa, né? Não é a gente que não é só a gente que pode estar ditando, né? Não é só o Estado que pode estar ditando o que é que as pessoas precisam, mas saber mesmo. E assim, o trabalho do abraço, que eu acho que o teu caso, eu acho tão completo de várias coisas para falar, assim, que eu acho importante para conversar com mães e com pessoas com deficiência, e com pessoas que de alguma forma se identificam como ativistas da inclusão. Primeiro, por essa questão de como tu furou tua bolha, porque a gente vê, eu e a Dé, a gente conversa muito sobre isso, como é difícil para muita gente furar as suas bolhas, né? E se dá conta que a realidade do Brasil não é a nossa realidade, né? Que nós temos uma realidade na classe média alta extremamente privilegiada, que acessa coisas que a maioria das pessoas não acessam, né? Então, a tua história me chama muita atenção por isso, que tu acabou te conectando e desenvolvendo todo um trabalho que leva para muitas famílias que não teriam acesso a isso e não teriam mesmo sem o trabalho do abraço. E depois me chama a atenção por como foi construindo, assim, porque o abraço começa nesse ativismo de
vamos dar as terapias, tipo assim, o que seria básico que o Estado deveria dar, a gente vai cumprir, essas crianças terão acesso. Mas depois o trabalho de vocês começa a ir para o outro lado, vamos cuidar das mães também, vamos pensar numa psicóloga para as mães, vamos dar oficinas e vamos falar sobre violência doméstica, vamos dar uma oficina de meditação para as mães, vamos dar uma oficina de como construir a própria cadeira de alimentação. Para mim, o Abraço tem tantas sacadas incríveis de emancipação dessas mulheres, que eu fico extremamente orgulhosa mesmo, eu fico querendo espalhar isso, porque são coisas possíveis de fazer. Né? Ainda mais levando em consideração que o abandono paterno foi tão grande, igual você falou, e é uma realidade que a gente sabe que é tão grande. As mães, às vezes, já vivem numa situação precária, o sujeito se manda, nem pagar uma pensão decente não paga, então aquela mãe fica como a única pessoa que sustenta aquela criança, e ainda por cima é uma criança que precisa de cuidados extras, então isso demanda demais do psicológico, da saúde mental de qualquer mãe. E a gente sabe que nessa romantização da maternidade atípica, né, todo mundo fica esperando que ela se vire porque ela tem amor incondicional, porque ela é especial, Deus escolheu ela para então, assim, mas ajudar que é bom, né? São poucas pessoas que estendem a mão e tudo. Então, e assim, para essas mães é uma coisa muito importante, né? E é muito, assim, simples que eu falo assim, de se fazer, porque a gente começou fazendo essas reuniões, né? A primeira que tinha 11, depois já tinham 80 pessoas, e assim, chamando a pessoa, alguém pode vir aqui falar um dia sobre ser microempreendedora, né? Porque muitas sabem fazer várias coisas. Então, assim, vamos trazer alguém do Sebrae, ou vamos trazer alguém só para poder fazer uma meditação, para poder conversar sobre sexualidade, para poder conversar e trocar essa informação. Né? E trocar, porque são trocas muito ricas, trocas de realidade, né? Desde posicionamento, formas de alimentar, formas de reabilitar o filho. As trocas genuínas das mães são muito ricas. E as trocas entre a gente, então foi isso que o Abraço veio fazendo também do lugar da família. A família precisa de um lugar de fala. Então, assim, é sobre o usuário, não é sobre receber. Então, a gente começou também a fazer essa ponte com estados, com né, Secretaria de Saúde, Ministério, a gente foi para o Ministério, a gente foi parar até em Londres para poder levar pesquisa, porque o pessoal queria fazer pesquisa. O pessoal chegou lá para fazer pesquisa, eu disse, calma, as famílias estão se encontrando, as famílias estão confraternizando. Ela, mas eu quero fazer pesquisa, porque eu sou, não sei o que, da London Schools. Mas as famílias estão... Era um dia de Páscoa, aí depois de um tempo, ela, quero que venha em Londres, porque terminou atrapalhando um pouco a pesquisa dela. E aí, mas eu disse, não, mas é sobre as famílias, é sobre as pessoas, sobre a convivência, sobre o direito que as pessoas têm, pelo menos naquele espaço, de serem elas, né, de terem um lugar, um colo, para chorar, para sorrir, para levar as crianças fantasiadas, né, para poder falar sobre o abandono paterno e se acolher, né, e a gente se acolher entre a gente. Então, assim, é sobre isso. Por isso que eu falo que é simples, porque, assim, não tem muita técnica, não tem, né, formulário, nem modelo, nem nada. É simplesmente se entregar essa certeza que a gente simples, mas é o simples que quase ninguém faz, é humanizar as mulheres. É chegar lá nas mulheres que mais precisam e humanizar elas, né? Porque eu acho que faz parte de humanizar essas crianças, primeiro humanizar essas mães precisam ser muito humanizadas, né? Então, quando a própria mãe está totalmente fora da sociedade, ela não é vista, ela não é cuidada, ela não é nada... O que vai acontecer com essa criança, que às vezes só tem essa mãe, né? Tem algumas crianças que estão no Abraço que elas precisam de home care. E assim, é um home care na periferia, não é um home care que a gente imagina, né, num apartamento com estrutura. Não, é um home care na periferia, em ambientes muito pequenos, às vezes mal ventilados, com uma estrutura precária. Essa mãe ela não consegue nem também, né? Além de tudo, precisa dessa assistência jurídica, porque muitas não sabem nem que tem direito, ao que tem direito, como ter acesso aos direitos, né? Então, são pessoas que já estão muito precarizadas e que já acham que a vida está difícil e vai ser mais ainda, porque é assim que tem que ser, porque é assim que viveu a vida inteira, então não é agora que vai acontecer alguma coisa, que vai receber alguma ajuda, né? Então, acho que pegar na mão, ajudar, mostrar os direitos, ajudar como que chega numa defensoria, como que pode acessar a justiça para ganhar direito a um home care da vida, é um trabalho muito importante, né?
E a força da união, você falou em defensoria, assim, é muito importante, porque a gente conseguiu levar os mutirões lá para o braço. Então, assim, a gente liga a defensoria, eu estou com 80 famílias aqui para resolver isso. Aí ele vai para lá, é bem mais fácil, porque a mãe sozinha, com a criança, com cadeira de rodas. Salvador é uma cidade que sobe e desce de ladeira. Para chegar na defensoria, então, a gente é uma instituição que eu vou garantir para você 80 pessoas aqui no Atarte. Aí ele se mobiliza e vai para lá. Que aí uma outra, né, aí já conhece alguém da defensoria, conhece um outro, traga uma pessoa para cá, para a defensoria. E com a defensoria a gente conseguiu resolver vários casos, principalmente de pensão. Mesmo a gente conseguiu resolver lá, porque a família já ia para esse encontro e já estava sendo atendido pela defensoria. Com o INSS é a mesma coisa, para ter acesso ao benefício. Então, assim, acho que a força da rede, o que assim, né, faz, me dá sentido, eu abraço exatamente a força dessa rede, né, dessa rede de apoio, mesmo que a gente está junto, e aí a gente consegue. Exatamente, a força da rede. A gente precisa cada vez mais. Teve uma vez que a gente estava no Rio juntas e tu falou muito nisso para aquelas mães, né, ideia? Tipo, cara, vocês têm que entender qual é a potência que vocês têm juntas, porque a nossa potência sozinhas é uma, a nossa potência de galera, quando a gente vai falar com um órgão, uma instituição, um representante de alguma coisa, é outra, né? É impressionante. Um dos últimos encontros que eu fiz com as mulheres do Abraço, eu queria dizer, porque eu também acho que a gente fica falando aqui do Zika, da microcefalia, dessas mães que os caras abandonaram, que não sei o quê, mas é um monte de mulher autoastral, tá? Tu dá muita risada com essa mulherada, assim. É uma mulherada que tá se virando, mas, assim, elas juntas, é uma energia maravilhosa, assim. Acho que uma dá potência para a outra, né? Uma potencializa a outra. Assim. Não, demais, demais. Então, a gente começou a falar de ativismo no grupo, elas já começaram a se chamar de barraqueiras, começaram a contar histórias umas das outras, dando gargalhadas, na verdade, de ativismos que elas fizeram, mas que elas estavam chamando de barraco. Então, assim, são mulheres que estão sobrevivendo com alegria, né? Não significa que elas vivem numa extremamente difícil, mas, assim, elas estão segurando com alegria. Eu acho que essa alegria também vem de um espaço, de uma rede, de um coletivo, do não se sentir totalmente sozinha. Né? Acho que no momento que elas sentem que não estão sozinhas, isso já muda tanta coisa, já muda a perspectiva, já muda o humor, já muda... Você sabe que você vai conversar com a pessoa e que a pessoa sabe exatamente o que você está passando, todo mundo ali te entende, ninguém vai te julgar, e isso já muda tudo, assim, isso já muda tudo. Você se sente pertencente, né? E essa é a necessidade básica, né? De ser pertencente, se sentir reconhecido, e isso a gente faz... antes daqui de falar, eu recebo às vezes ligação diretor do hospital. É diferente uma família que vai para o abraço da família que não vai. É diferente até o desenvolvimento da criança, porque isso reverbera para o desenvolvimento da criança. Isso reverbera a forma que a família está aceitando, está lidando com aquela deficiência. Então, assim, essa força de você saber, isso reverberou para mim, pessoalmente. Porque eu não sabia, quando saí da bolha, eu disse, não, deixa eu entender, deixa eu sentar no chão junto e fazer brinquedo junto, porque a gente está na mesma, né? A gente está na mesma, a gente tem que aprender. E foi isso também que me fortaleceu como pessoa, como mulher, e que me fez também ver outras forças, outras potências que tinham em mim também. Então, assim, é o aprendizado diário que acontece comigo e acontece com todos que estão à minha volta, né? Com essas pessoas também. Ó, tinha uma pergunta aqui. Laura também ia falar alguma coisa. Eu cortei alguém? Não, eu ia falar de uma pergunta que estava lá atrás. Oi, tá dando um delay, é isso? Tá, eu só vou comentar uma coisa que teve um dia que a gente estava com elas e que elas comentaram, inclusive, outras redes de apoio, redes não oficiais que surgiram dentro delas, do tipo a questão de suicídio, né? Tem várias delas que em algum momento ficam muito deprimidas e elas mesmas cuidam umas das outras, elas se ligam, elas batem na casa uma da outra. Em outras situações também, quando as crianças estão doentes, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, Jô, porque eu achei isso super forte também, assim. Essa coisa do abraço ter criado uma rede que acontece até no abraço. Eu até me arrepio aqui, porque a gente, né, conseguiu, tô falando, em peso. Aí teve um projeto, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que foi, né, da Caixa, do governo federal, e a gente conseguiu priorizar as famílias. Então, assim, tipo, 80 famílias que têm filho com microcefalia, que são do abraço, moram nesse mesmo condomínio. Então, assim, isso são as mulheres sozinhas, uma está do lado da outra, então o filho fica doente. Bem recente, agora, quando começou a pandemia, estava com uma situação que uma estava tentando suicídio, aí a outra já ligou, e agora? Um pai disse, não, pede um Uber, faz isso, vamos resolver no instante, né? Porque o filho sozinho em home care.
que a enfermeira ainda culpa aquela mulher por estar se sentindo, né? Tendo depressão ou com vontade de se matar. A enfermeira ainda culpa. Escuta muito, né? Falta de fé. É falta de fé. Exatamente. Então, assim, poxa, a mulher tá ali, pô, você tá com home care e ainda, né, tá achando mal, às vezes. Felizmente, esse tipo de julgamento ainda existe. Mas essa rede, né, uma fala, outra fala, tô preocupada, até que a gente chega a enfermeira, não, leva ela, faz o acompanhamento, e aí consegue tratamento, consegue internamento e volta. Então, isso acontece também muito quando a criança... Agora mesmo, em tempo de Covid, a gente está assim, porque a gente conseguiu fazer, né, uma doação de cestas básicas e material de limpeza, a gente fez um kit bem completo para todos os associados. Com cesta básica, material de limpeza, fralda. As crianças com 4 anos e 5 ainda usam fralda, né? São crianças que têm múltipla deficiência. E aí a gente foi lá fazer entrega. Foi o único dia assim que eu saí, fui até lá fazer entrega. E algumas mães sozinhas com a criança em casa. Então, um fica para a outra sair, né? Para a criança não sair, ou então a gente deixa até em casa para poder evitar ao máximo essa saída. Né, essa questão grande agora com as crianças que têm a gastro, para trocar o bottom, então usa a gastrotomia, o bottom está suspenso, como é que vai para o hospital trocar esse bottom? Então, assim, quando está todo mundo unido, consegue, né, dá para conseguir um enfermeiro, alguém para ir trocar, ou conseguir, né, um ofício para poder um lugar mais seguro para que essa mãe possa ir com a criança. Então, assim, essa é a força da rede, da família. Ó, tem uma pergunta aí da Estela, tem quanto tempo o abraço se as crianças estão na escola? Então, o abraço começou em abril de 2016, fez 4 anos agora, em abril, e as crianças começaram a ir para a escola no ano passado. Do ano passado para cá, começaram a ir para a escola, e a gente está nesse processo aí, né, de inclusão agora, tanto é que estava fechando com lá, né, um projeto para a gente trabalhar esse processo de inclusão nas escolas. A gente ganhou o edital, ia fazer um trabalho de sensibilização e também de fortalecimento de dar voz às mães, né? Esse trabalho de voz a gente vai continuar de forma online para exatamente fazer com que as mães, todas as mães se tornem ativistas e que possam levar esse assunto, né? Que possam fazer parte dessa mudança. Não só entregar aos profissionais, mas poder saber que tem parte, porque tem informações que são inerentes a gente. Né, são nossas, são genuínas nossas no nosso dia a dia, e a gente aprende diariamente a partir dessa troca, né, desde tecnologia assistiva, desde tudo, até a forma, né, de educar, de sensibilizar e de estar provocando essa mudança e essa inclusão das crianças. Achei o comentário que eu queria mostrar da Patrícia, e acho que encaixa muito com o que você acabou de falar aí, que tenho muita vontade de ser mais ativista, mas não sei como começar. Tenho contato com várias mães, mas acho que faço pouco. O que você dá de dicas aí para a Patrícia? Eu nem sabia que eu era ativista, acho que é tudo muito natural, acho que mais através de conversar com o Lau, de conhecer, porque, como eu falei, era uma coisa muito minha também, né, de querer fazer alguma coisa, de querer estar trabalhando a minha aceitação, de querer estar atendendo essa minha responsabilidade que eu tinha, né, que eu sempre sentia, que eu estava num lugar que eu precisava fazer alguma coisa, e nem sabia o que era ativismo, nem sabia o que era pessoa com deficiência. Eu acho que é muito mais do que a gente esperar um título, fazer mesmo, né, se entregar, tirar o ego, não esperar aquela resposta. Eu falo que até hoje eu ainda estou em processo de digerir, de entender e de fazer, porque eu sempre fui muito ativa, assim, né? Nem falei ativista, sempre fui muito prática, mas nunca usei esse termo, nem sabia, né? Assim, não vou dizer que era. Então, acho que foi muito Lau até que veio incentivando, veio trazendo. Tanto é que quando ela levou lá para a conversa, ela falou, vocês são. Eu disse, não, mas às vezes eu brigo, falo com as mães. Então, eu acho que pode acontecer muito de forma oposta, né? Não tem uma dica, um passo a passo, um manual. Eu acho que é fazer, né? Fazer... Acho que é fazer. A tentativa, como ela fala, toda tentativa vale a pena, como você mesmo fala, que toda tentativa vale a pena. Às vezes você erra, às vezes acerta, mas você está tentando, então. Lau, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que o ativismo é uma ação, né? Ele precisa ser uma ação, né? Ele é quando a gente se coloca e coloca nosso corpo numa ação que é coletiva, que é para um coletivo.
Então, as pessoas ficam muito nesse trelelê, ativismo de sofá. Cara, não importa de onde você está fazendo ativismo, que forma ele é. Na verdade, importa o teu movimento, ele é coletivo, ele tem impacto, ele vai atingir a vida de outras pessoas, tem um propósito coletivo, né? Acho que é muito sobre isso, assim. E eu vejo muitas mães que são ativistas e não sabem que são ativistas, e muitas mães que querem muito ser ativistas, mas não conseguem se colocar nesse movimento, assim, né? Então, para mim, o ativismo, ele começa quando a gente está se movendo e não é só pelo nosso filho, sabe? Não é só pelo meu. É porque é injusto, é porque eu estou brigando por um direito que é humano, é porque eu estou... Sabe? É quando ultrapassa a questão do só pro meu. Eu quero resolver só pro meu. Essa é uma coisa. Mas quando a gente começa, não, só um pouquinho. Todas as crianças têm direito à escola. Não é só pro João, é porque isso aqui é um absurdo. Né? Aí a gente está passando para um outro lugar, assim. No início mesmo, só pegando aqui, antes da gente ler, no início mesmo eu ficava muito assim, como eu tinha acesso a várias terapias, então os primeiros terapeutas do Abraço, até hoje, são os terapeutas de Gabi, que eu quero que seja o mesmo que ela tenha. E aí eu começava a pedir às pessoas que eu conheço que podiam pagar, então eu quero o mesmo terapeuta de Gabi para as outras, até porque, como a epidemia foi uma síndrome muito nova, são poucos os terapeutas especialistas na cidade, né? E no início eram bem menos. Então, assim, o terapeuta especialista em visual, visual do que teve o Zika, são poucos no Brasil. Então, assim, são poucos que tem. Mas eu queria o mesmo que atendia para minha filha, então talvez fosse por isso. Eu quero que tenha o mesmo aqui, eu quero que tenha no Abraço. Então, hoje a gente fala muito isso. Então, assim, comprei uma coisa que a gente tem que comprar para o Abraço. Então, às vezes eu viajo, eu vou... Gislaine mesmo viu lá em Curitiba. Quando eu cheguei lá, eu comecei a já sair de lá com um convite. Eu disse, você tem que vir para Salvador, porque eu quero levar o CME para o Abraço, quero levar essa técnica para as outras para poder disseminar. Então, assim, qualquer terapia, às vezes eu já fui em São Paulo, no Morumbi, ou em outras terapeutas. Aí, quando eu saio da clínica, eu já saio trazendo, sempre vou, já saio trazendo para o Abraço. Eu disse, não vai valer a pena se for só para mim, não vai fazer sentido na minha vida se eu fizer só para mim, se eu fizer só naquele lugar. Só faz sentido se a gente vai enganar. E é isso que tem feito sentido. Mas você, por favor, não fique sozinha. Eu queria falar dessa pergunta aqui, que é do Nupsis, Núcleo. Qual o lugar no ativismo do ativismo para mulheres que dedicam sua rotina por completo às crianças atípicas? Gabriela, o lugar mais importante, porque são as que sofrem mais na pele, principalmente as que mais precisam de políticas públicas. E eu tenho, quando a gente participa, às vezes, de alguns eventos, tipo reunião lá na Câmara Municipal, ou na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, a gente vê mães que chegam lá empurrando a cadeira de roda dos filhos, sabe? E fazem um estrago, mais um estrago. Coitado do deputado, do vereador que cruzar com aquelas mães no corredor, sabe? Então, são essas, eu acho que a potência maior vem dessas justamente porque elas não são simpatizantes, elas vivem mesmo essa necessidade mais palpável de políticas públicas. E aí elas fazem o que dá para fazer. Se um dia ela conseguiu pegar o transporte público, que a gente sabe que falta acessibilidade para caramba, para ir numa audiência pública e botar o ponto dela, ela vai. Se um dia ela só conseguir fazer uma abaixo-assinado na internet e mobilizar todas as mães da rede dela para assinarem, ela também vai fazer. Mas quando a pessoa se dispõe a fazer a diferença que não seja só para o filho dela, ela começa a mobilizar 1, 2, 3, 10, 20, 30 no campo de atuação dela, seja em casa, na internet, numa audiência pública que ela consegue ir, porque é dessas mulheres, justamente, que são as que mais sofrem essa falta de política pública, é que vem os maiores impulsos de mudança. Eu adoraria ver muito mais gente. Eu falo, né, que nós, mães privilegiadas, na verdade, eu acho que o nosso papel no ativismo é justamente proteger e potencializar essas mulheres que estão lá na base, né? Que estão numa base de um nível de vulnerabilidade, necessidade. O nosso papel, para mim, é potencializar elas, assim, porque elas sabem qual é a realidade do Brasil, né? O meu filho não depende de um BPC. Eu não tenho nem ideia o que é ter que batalhar por isso e depender disso, né? Então, eu não tenho ideia do que é a realidade do Brasil de uma mãe atípica mesmo. De uma criança com deficiência. A maioria das mães atípicas e das crianças com deficiência no Brasil vivem num estado de vulnerabilidade. Para mim, cabe a nós, a nossa responsa de mães privilegiadas é ser ponte nesse sentido, né? Como é que a gente leva informação para elas? Como é que a gente potencializa a liderança?
Como é que a gente... O que a gente pode fazer para ajudar com as informações que a gente acessou por privilégio? Tem uma pergunta aqui da Fabiana, ó. Se o tamanho do grupo define o ativismo. Pode começar um grupo menor. Acho que sempre começa menor, viu, Fabiana? Está falhando tudo para mim. Um grupão, né? Vocês estão me ouvindo, vocês duas? Sim. Lau? Eita. A Lau congelou. Vai ter que sair e voltar. Lau congelou. Não, congelou não. Ela que... Voltou? Ela... Voltou. Voltou. Você voltou. Ela perguntou se o tamanho do grupo define. Depende, não. Acho que não. A gente começou lá no Abraço com 11 pessoas. É muito sobre isso. Acho que o que ela falou é muito sobre ser ponte mesmo. Né? E também esse lugar de privilégio você conseguir, às vezes consigo fazer algumas viagens, consegue fazer, né? Consegue participar de algumas reuniões, mas assim, sem essa informação, sem essas pessoas que estão, né, na cadeira, que estão vivendo, que estão no dia a dia, que estão subindo e descendo, a gente não consegue, né, provocar essa transformação. A gente precisa dar voz. Então, assim, era outra certeza que a gente tinha lá. Vamos dar voz, vamos dar visibilidade. Então, assim, a primeira ação que a gente fez em 2016 foi participar de uma exposição de fotos no shopping, as mães com os filhos. Então, assim, para dizer os filhos já começarem a levar, porque a imprensa só colocava aquelas fotos, vocês devem lembrar que era só foto da criança com a fita métrica. Era só isso que saía na imprensa toda, a foto da criança com a fita métrica envolvida. Vocês devem lembrar, porque essa é a marca da epidemia. Então, na época, era só isso, sabe? Vamos desligar a televisão, vamos mostrar que nossas crianças são bonitas, nossas crianças, né, precisam ter vida, têm vida, que as mães, exatamente, se maquiam. Então, assim, colocar um dia para maquiar e tudo bem, deixa um dia as crianças sentadas e vamos se maquiar, vamos um dia dançar. Então, é muito sobre isso, e hoje a gente vê bem esse resultado. As escolas chegam, vem família que é do abraço, já sei que vai ser confusão, porque sabe que é de bando, né? Essa onda é de bando, não é? Mas, cara, eu fico pensando, se a gente consegue mobilizar o nosso condomínio, se a gente consegue mobilizar a escola que a gente está inserido, sendo uma atípica ou típica, se a gente consegue mobilizar um pequeno evento, se a gente consegue fazer uma pequena coisa que a gente vai participar, ser inclusive, ela não seria se a gente não tivesse, a gente já está sendo ativista, a gente já está fazendo ativismo, né? Então não é o tamanho, a gente vai ter, às vezes as pessoas acham que só se eu chegar e mobilizar e botar uma lei e eu fizer e acontecer, juntar 1000 pessoas. Não, cara, o que a gente está fazendo, né? O que o nosso corpo está fazendo nos espaços em que a gente está. É sobre isso também, né? É sobre fazer diferença, né? A lei já está cheia de lei inútil, gente. Muitas vezes a gente não precisa de mais lei, a gente precisa que as leis atuais sejam cumpridas, e aí é que eu acho que o ativismo é mais necessário, para tirar algumas leis do papel, para tirar alguns direitos do papel, e ensinar as pessoas como terem acesso a esses direitos. É muito mais importante do que fazer leis novas. Não, e é exatamente isso que tu falou, assim, eu acho que é fazer valer. Eu acho que também é ativismo quando a gente para de calar, porque a gente sabe que no nossos processos de mães atípica tem um período em que a gente cala. Para algumas mães esse período é muito maior, para as outras é menor, mas assim, depende de cada uma. Tem um período que a gente cala, que a gente acha que realmente nós somos o problema, que os nossos filhos realmente são o problema, que a gente fica constrangida de estar nos lugares, a gente vê as pessoas constrangidas e a gente se constrange. Tem uma fase dessa experiência que a gente cai também nesse olhar capacitista, e eu acho que o meu ativismo, pelo menos, ele começou, eu também não sei dizer que data, mas é quando eu parei de ficar quieta. Quando eu comecei a não aceitar mais. Cara, tu tá estacionado no lugar errado. Cara, isso aqui é contra a lei. Isso aqui tá errado, sabe? É quando tu começa... Porque é isso um pouco, é fazer valer as leis, fazer valer as regras. E falar, a gente existe, e isso vai ter que ser respeitado. A Isabel falou que basta mudar uma mentalidade que já é ativismo. Maravilhoso, começa de pouquinho mesmo, né, gente? Eu brinco que até a mais velha aqui, eu lembrei agora de uma situação, ela falando, a minha filha mais velha que está aqui gritando, ela tem 8 anos, e ela outro dia chegou na escola, a Gabi tinha faltado por mais um mês, mais ou menos, ficou bem doente, aí ela voltou, e quando chegou lá, ela não viu as fotos de Gabi nas atividades daquele mês. Aí ela, mamãe, a gente precisa conversar com a diretora para demitir a professora, porque Gabi não participou das atividades. Eu quero ver minha irmã participando de todas as atividades.
Eu disse, calma. Então, as crianças já tá sendo... Eu quero... Minha irmã não está nas fotos da escola. Por que ela não está nas fotos? Adolescente, já tá assim, Aí eu disse, calma, porque ela faltou. E ela, não, mas só que ela tem que participar. Eu quero... Aí ela já queria que eu fosse na coordenação para demitir a professora. Então, assim, eu acho que o ativismo, nós falando de forma, né, bem natural que veio aqui, mas assim, natural e simples, mas é isso, assim, a vontade de, não, eu quero ter certeza que minha irmã está participando de tudo. Eu quero ter certeza que essa pessoa com deficiência está sendo incluída de todas as formas. Então, assim, é trazer essa certeza dentro de você e levar. Então, né, acho que é muito mais sobre isso, sobre, né, passo a passo, se tem um, se tem dois, se tem três. Eu acho que é sobre essa certeza que começa com os adolescentes, com os jovens, com as crianças, que eu acho, né, que é a nova geração, acredito muito que a gente consiga educar uma nova geração mais consciente, melhor informada, né? Porque eu acho que, de fato, eu acho que a nova geração vai ser bem mais ativista do que nós. Eu tenho certeza. Não, ainda mais, eu tenho certeza, eu sou esperançosa, e o Corona está nos ajudando também com isso. Eu tenho visto muitas irmãs e irmãos de crianças e adolescentes com deficiência virarem ativistas, virarem... Eu estou muito ativa no Twitter, que é uma rede bem diferente, assim, e no Twitter tem muita gente muito jovem, eu falando, parecendo que sou a véia, né, mas enfim, gente adolescente mesmo, e sempre que eu faço algum post sobre autismo, deficiência, alguma coisa, aparece um bando de irmão e irmã falando de preocupações com o mundo mais inclusivo, acessibilidade, tudo, porque o irmão tem paralisia cerebral, porque o irmão é esquizofrênico, porque o irmão tem autismo. Então, eu vejo que essa turma está se mobilizando muito, porque não tem experiência mais, que te coloca mais na prática, né, do que ser um irmão de uma pessoa com deficiência. Assim. Então, eles já estão crescendo com outra consciência. Eu espero que o trabalhinho de formiguinha que tem sido feito nos últimos anos com relação à inclusão já mexa com essas pessoas, justamente para que elas se tornem ativistas da inclusão e da acessibilidade, não para que a gente não volte para modelo caritativo, modelo assistencialista, né? E eu sinto que isso tem acontecido, que a consciência está despertando para esse lado da inclusão e da acessibilidade, né? Ao contrário do que acontecia há alguns anos. Então, eu tenho esperanças, gente. Tenho algumas esperanças boas para os próximos anos. Eu tenho muitas. Eu sou muito esperançosa. Eu sou muito esperançosa, que agora, principalmente depois desse período todo que a gente está vivendo, eu acho que, assim, não é possível. Se não for para mudar, eu acho que a gente nem precisa sair, né, do lugar. Eu acho que é uma nova normalidade que a gente vai precisar aprender a viver e que inclui tudo isso, né? Sobre todas as pessoas, sobre acolher toda essa diversidade, sobre todos os lugares, sobre estarmos ligados. Eu acho que, né? Sobre sermos um só. Então, eu acredito muito. Faço o que eu posso. Foi. Você está congelado? Aqui você está meio congelado, mas a gente está te ouvindo. Tá? Aí. Alô? Acho que lá caiu. Meninas, alguma outra pergunta? A Fabiana falando aqui. Teve alguma que saiu, já defende. Meu filho, foi a Lau caiu, mas ela entra de novo. Meu filho de 4 anos já defende o irmão. Esses dias os garotos perguntaram por que ele usava fralda, não sei o que é isso aí, no meio dos meninos, etc. O Gustavo gritou com eles e disse, meu irmão ainda é neném, por isso usa fralda. Ele foi super espontâneo, né, Fabi? Até porque ele tem 4 anos. Então, aos pouquinhos, a gente vai ensinando qual é a melhor forma para responder a esse tipo de questão. Mas eu acho super positivo que ele já quis defender, né? Criança não tem muito filtro para essas coisas, não. Então, acho muito isso, acho que começa assim mesmo, a gente tirando o filtro e brigando pelo que quer, né? Então, assim, se a criança vai falando ali, pelo menos tem a certeza que não quer que fale do irmão. Então, essa é a primeira certeza. E as outras vão sendo construídas, né? Na tentativa. Vocês estão me vendo? A gente está te vendo, mas a sua imagem está congelada. A imagem está congelada? Sim. A voz. Agora eu me mexi. Não, porque eu caí, não sei se está conseguindo voltar. Mas não, tá a imagem congelada, mas estamos te ouvindo bem. Já vai fazer 1 hora de live, então a gente já ia encerrar mesmo. Você quer? Diga. Acho que é isso, gente. Acho que, enfim, quando a gente pensa em conseguir soluções só para o nosso, só para nós, isso é muito, muito pequeno diante de uma realidade de um país tão pouco inclusivo, assim. Quanto mais a gente entende que somos muitos que precisam fazer valer as leis, não é uma escola se resolvendo. Uma escola, se você resolver a escola do seu filho, você não garante para ele um futuro inclusivo. Porque ele vai se encontrar com pessoas de outras escolas pela vida.
Ele vai encontrar na faculdade, no trabalho, na rua, no café que ele vai, pessoas que não foram educadas dessa forma. Então, se a gente não brigar por todos e pensar muito nessa base do Brasil, que é uma base vulnerável economicamente, se a gente não pensar sobre isso, a gente não está construindo inclusão, nem para o nosso, nem para ninguém. E acho que esse é um pensamento que a gente precisa se conscientizar para pensar em ativismo, né? Ativismo é coletivo por causa disso, a gente não resolve inclusão resolvendo só o nosso. E acho que foi incrível te ter, Jo, falando disso hoje aqui. Acho que tu é um exemplo imenso nesse sentido, de uma mãe que não sabia de nada, não sabia o que era inclusão, não sabia o que era capacitismo, não sabia de nada, nunca tinha tocado em nada disso, e criou um projeto tão incrível, que realmente muda a vida de tantas outras mulheres, de tantas outras famílias, de tantas outras crianças. Eu acredito que isso é um ativismo muito potente, assim. Então, eu queria te agradecer muito por ter vindo. Obrigada, muito. Eu que agradeço. Eu também agradeço a possibilidade de te conhecer um pouco melhor. Quero ir a Salvador conhecer vocês assim que for possível. Venha, com certeza. E eu acho que o seu trabalho deixa claro que o ativismo de verdade, além dessa questão coletiva, né, e a gente sabe que o coletivo é muito carente, vai muito além da gente ficar falando que é o preconceito. Né, eu converso muito falando sobre essa coisa do ativismo contra o preconceito. Sim, a gente lutar contra o preconceito é importante, mas assim, tem muita gente que está precisando de muita coisa além de que não tenha preconceito, né? Está faltando muita coisa na base, está faltando coisas sobrevivendo no dia a dia, né? Então a gente tem que sair um pouquinho do chantilly lá na base, que é o que faz a diferença mesmo, e para mim ficou muito claro que é o que você faz aí com esse pessoal em Salvador. Então, muito obrigada. Você quer dar um recadinho para as pessoas? Eu já deixei o arrobinha aqui para o pessoal seguir lá no Insta. Então, Abraco a microcefalia, Abraco a microcefalia. Lá a gente tem todas as ações, histórias, campanhas, eventos, tudo que a gente está fazendo. A gente atualiza todo dia. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês. São mulheres que eu admiro bastante, que acompanho, que eu aprendo a cada dia. E é isso. É fazer, né? Fazer e se jogar na tentativa, né? Eu acho que a tentativa é sempre válida. E depois a gente vai consertando, se tiver aberto, né? E se desprender mesmo, porque é muito mais, né? Sobre a gente. Lembrar sempre disso, porque é sobre todos nós. Isso, para mim, é o que marca sempre, que é sobre mim também o que está acontecendo lá fora. Sobre todos nós. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigada. E vamos lá, né, gente? Deixa eu ir dar comida para o menino aqui que está na hora. Beijo. Também. Valeu, beijo. Tchau.